As pessoas que estão entrando agora, primeiramente, boa tarde. E só para avisar, a gente está, como de praxe, esperando uns 5 minutinhos para que mais pessoas entrem para poder dar início ao minicurso. Bom dia a todas as pessoas presentes. A gente vai dar início agora ao minicurso de Programação em R para Bioinformática. Quem vai dar a aula de hoje são Amanda e Douglas, que estão aqui compartilhando o vídeo, assim como eu. A Amanda, tanto a Amanda e o Douglas, eles fizeram mestrado aqui no LNCC e agora estão fazendo doutorado na UFRJ. O Douglas se matriculou recentemente, está esperando o processo burocrático. E em relação ao interesse da área de pesquisa deles, a Amanda, ela tem interesse na área de machine learning aplicada à bioinformática, enquanto que o Douglas tem interesse na área de bioinformática, enfatizada na análise de transcriptoma e no desenvolvimento de workflows para modelagem estatística em transcriptoma. E agora a palavra está com vocês. Dúvidas, pessoal, vocês podem mandar aqui no Q&A, de preferência, ao invés do chat, que aí nós passamos as dúvidas para os palestrantes. Amanda, Douglas, a palavra está com vocês. E qualquer coisa é só falar, eu vou ficar aqui ao longo de toda a apresentação. Certo, então, bom dia a todos, bem-vindos ao curso de Programação em R para Bioinformática. Já gostaria de agradecer aos organizadores, né, o Alonso, o Rafael, Gustavo, todos os demais, pelo convite para ministrar esse curso junto com a Amanda. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês me escutam bem? Só confirmem, por favor, se o áudio está ok e se a apresentação está aparecendo. Estou colocando agora. Tá Deixa eu ótimo, ver se Douglas. consigo abrir. Dá para ouvir Tá e dá para ótimo. ver bem também. Certo. Eu só não consigo ver aqui. Não, tudo bem. Certo. Ok. Bom, então, já gravamos 2 aulas, certo? Esse é o nosso primeiro encontro síncrono envolvendo a programação em R para bioinformática. As outras 2 aulas foram mais umas aulas bem introdutórias do que é uma programação em R, qual tipo de estrutura de dados a gente pode utilizar em R, o R é cabível, né, de suportar, digamos assim, essas estruturas de dados, como que seriam algumas manipulações
de dados em R, algumas simulações foram feitas, mostrei para vocês sobre as iterações, inclusive, só gostaria de retificar em um exemplo que eu dei, quando eu falo quem assistiu, né, quando eu falo de quantificação de genes antes e após um pré-processamento, e saber quantos genes foram perdidos naquelas matrizes, eu falei para vocês a função length, mas, na verdade, para a matriz, a gente utiliza a função din. Length, ela é específica para tamanho de vetor, tá certo? Só essa retificação, que está gravado lá. Então, hoje a gente vai introduzir a aula 3, eu vou falar um pouco sobre a bioinformática em si, posteriormente a Amanda vai abordar mais em relação à parte prática. Eu só não consigo acessar aqui o chat, mas não tem problema. Eu queria saber de vocês de que áreas vocês são, né? Se vocês são biólogos, se vocês são cientistas da computação, mas não tem problema que eu não tô... Eu vou admitir que não tenham somente biólogos, que tenham pessoas de outras áreas, que aí essa parte introdutória que eu vou fazer aqui rapidamente é para nivelar, de certa forma, um conhecimento para todos nós falarmos a mesma língua, certo? Então, nessa programação em R para bioinformática, a bioinformática em si, né, ela advém de estudos envolvendo o fluxo de informação genética. E que fluxo é esse, né? Esse dogma central da biologia molecular? Ela parte de um preceito em que a molécula de ácido desoxirribonucleico, o DNA, ele pode se replicar pós divisões celulares para garantir o mesmo número de cópias, né, desse material genético nas células filhas, assim como segmentos específicos desse material genético podem ser transcritos em RNA, sendo esses segmentos os genes, né, constituídos lá no DNA. Esses RNAs, que são os ácidos ribonucleicos, eles podem ou não ser codificados em proteínas, né? Tem muitos RNAs que não são codificantes, e esses RNAs, eles cumprem seu papel na regulação da expressão gênica, por exemplo, né? Como, por exemplo, lá o gene X, que regula toda a inativação do cromossomo X em cada célula da mulher, né? Porém, os RNAs mensageiros, que são os RNAs que são cabíveis de serem traduzidos em proteínas, posteriormente essas proteínas cumprem também diversos papéis, e o dogma também trata sobre os metabólitos gerados durante toda a parte metabólica envolvendo as proteínas. Bom, algumas áreas, né, da bioinformática tratam diretamente sobre processos relacionados a esse fluxo do dogma central da biologia molecular. Por exemplo, a epigenômica, em relação a como esse material genético, o DNA, como esses genes, né, são regulados quanto à sua expressão para RNAs. A farmacogenômica, que tem interesse em várias etapas aqui, tanto DNA, RNA, proteína e metabólitos, em relação a quais componentes genéticos os fármacos podem interagir e atuar, né, para cumprir sua função, e a nutrigenômica, que também aborda como que segmentos específicos de DNA, como, por exemplo, os nucleotídeos, né, em polimorfismo único, o nucleotídeo de único polimorfismo, podem contribuir, de certa forma, a um componente de um alimento interagir com mais ou menos afinidade para um ganho de massa muscular, enfim. Mas, além disso, tem grandes áreas, né, por exemplo, a genômica, que aborda como que o material genético no DNA, né, todos os genes, todos os constituintes, na verdade, desse DNA, são armazenados, como que eles são estruturados, como que eles podem ser expressos, quais mecanismos, né, contém esse material genético envolvendo regiões não codificantes, que posteriormente proteínas possam se acoplar nas regiões e ativar ou reprimir ainda mais os genes, constituindo heterocromatinas, eucromatinas, ou seja, inibindo muito a transcrição ou favorecendo mais ainda para que ocorra a transcrição. Então, a genômica, ela está preocupada com esse cenário, né? Mutações, quais mutações tem nesse material genético que possam, consequentemente, comprometer futuramente o indivíduo. Então, a genômica, ela estuda esses aspectos. Por outro lado, uma grande área é a transcriptômica também, que estuda como que estão presentes, né, diferentes formas de RNAs dentro do citoplasma em uma célula, que tipos de RNAs são esses, como que está sendo essa expressão, como que está sendo o splicing desse material genético, ou seja, a excisão do intron, né, após a transcrição dos mesmos. E também outra área que também é vastamente estudada, que é a proteômica, envolvendo toda a vastidade, né, de conhecimento sobre proteínas, como que estão essas funções de proteínas, descobertas de novas funções, proteínas truncadas, como que essas proteínas truncadas podem, de certa forma, afetar o metabolismo de um organismo, enfim. Então, nessa apresentação,
Eu vou falar especificamente de duas grandes áreas, que é a genômica, que trabalha em cima, né, sobre o DNA, e a transcriptômica, que é a área que até desenvolvi boa parte da minha dissertação, que trata sobre os RNAs, certo? Então, na genômica, como eu comentei com vocês, ela está preocupada, de certa forma, falando de um grosso modo, né? Ela visa, na verdade, como que está esse material genético sendo estruturado, que tipos de mutações estão ali, essas mutações podem ter um efeito ou não naquele indivíduo. E esses estudos genômicos, esses estudos genômicos só foram possíveis pela convergência de três grandes áreas, né? A bioquímica, que estava interessada em elucidar quais componentes químicos esse DNA está sendo composto, né? Todos os ácidos ribonucleicos, todos os ácidos desoxirribonucleicos, os nucleotídeos, as pentoses, toda essa descoberta, né, de estrutura química mesmo da molécula de DNA e como essa molécula é cabível de ser replicada, né? Para as células filhas durante a mitose, por exemplo, a estatística que envolve basicamente áreas relacionadas a como esse material genético pode ser analisado computacionalmente, né? Então, tem algumas análises estatísticas para isso, e também a ciência da computação, que vem contribuindo aí grandemente em workflows, pipelines, como que esses pipelines, esses workflows podem ser melhor otimizados para estudos genômicos, enfim. Então, esse estudo da genômica só foi possível pela convergência, né, dessas três grandes áreas. Porém, lá atrás, com os estudos de Mendel, né, sobre as ervilhas, envolvendo as ervilhas da espécie Pisum sativum, por exemplo, a gente não sabia, não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, né? Tudo começou lá atrás, na descoberta da hereditariedade. Então, o que Mendel fazia? Ele cultivava essas ervilhas, né, lá no seu mosteiro, e essas ervilhas, ele escolheu esse material biológico para trabalhar em virtude de ter um ciclo de vida mais curto, ser de fácil cultivo, ter tanto ervilhas em que as plantas são femininas ou ervilhas que as plantas são masculinas, então ele podia fazer essa hibridação, né, de uma planta com a outra e ver o que seria gerado, né, nessa prole dessa hibridação entre os pais, as plantas parentais. Então, o que ele via? Que quando ele cruzava um pé de ervilha, digamos assim, com um outro, as filhas que eram geradas tinham algumas características que estavam presentes nos pais, mas isso nem sempre acontecia, né? Às vezes uma ervilha que era mais rugosa, quando era cruzada com uma ervilha que era totalmente lisa, como por exemplo aqui, né, totalmente lisa, gerava apenas ervilhas rugosas, por exemplo. Então, tinha alguma característica que dominava em cima daquilo, mas ainda não se sabia que isso estava relacionado com os aspectos genéticos. Então, Mendel, o que ele fez? Ele estudou vastamente isso, fez inúmeros cruzamentos, muita coisa, e ele publicou seus achados em 1865, que até então, naquela época, foram ignorados pela sociedade, né, científica, não foram totalmente aceitos que aquilo ali poderia ser um fator genético hereditário que estaria por detrás, e só depois de um bom tempo os estudos de Mendel foram redescobertos, e aí sim, com a tecnologia mais avançada, foi elucidando e vendo que o que Mendel via, na verdade, era em virtude da transmissão hereditária, né? Genes que eram herdados dos pais para o filho, e o fenótipo associado à expressão desses genes eram ilustrados pela característica das ervilhas, assim como pela planta ser mais alta ou mais baixa, a flor ser roxa ou ser branca. Então, tudo isso era herdado. Então, Mendel contribuiu vastamente nessa área. E abordando um pouco sobre o sequenciamento de genomas em relação ao seu histórico, nós temos lá, né, que o bacteriófago lambda, ele teve seu genoma sequenciado pela primeira vez em 1980, Haemophilus influenzae em 95, Saccharomyces cerevisiae em 96, o ano que eu nasci, né, E. coli, a Escherichia coli em 97. Então, o que a gente vai percebendo já? Que com o avanço tecnológico, os micro-organismos, né, já começaram a ser sequenciados para posteriormente serem identificadas regiões desses micro-organismos que possam, talvez, estar associada com a patogênese deles, ou com uma resistência de antibiótico, enfim. Então, começou ali, vocês veem que não faz tanto tempo assim, né? Posteriormente,
a C. elegans em 98, Arabidopsis thaliana e Drosophila melanogaster em 2000, e o genoma humano, finalmente, em 2001. Então, com todo esse avanço, né, na área da genômica, envolvendo o avanço de toda a tecnologia de sequenciamento, teve essa contribuição aí para a comunidade científica, certo? Porém, uma vez que os genomas foram sequenciados, o que a gente faz agora, né? Muitas informações são geradas quando esses genomas são sequenciados. A gente tem várias sequências em formato FASTA, né? Já introduzindo a vocês essas linguagens mais técnicas. E o que a gente faz agora, visto que nós temos toda essa informação em nossas mãos, né? Que tipo de análise a gente pode fazer? Uma análise de exoma, né? Envolvendo os exons, para identificar mutações nesses exons que possam explicar, talvez, né, aquele fenótipo clínico de um paciente no hospital, estudo de resistência microbiana, né, em relação aos antibióticos. Então, a gente pode ter várias aplicações. Mas o que a gente faz? Geralmente, nós fazemos análises computacionais, geralmente não, né? Com esses genomas sequenciados, eles são direcionados para as análises computacionais, em que há vários pipelines na literatura científica, cujos pipelines disponíveis estão preocupados, estão direcionados para esse pré-processamento das análises genéticas e, posteriormente, uma limpeza, né, de certa forma, para a identificação de mutações, identificação de deleções. Então, tem vários pipelines para isso, e tudo, claro, devido à convergência das três grandes áreas que eu comentei no início, né? A bioquímica, a estatística e a ciência da computação. Então, a bioinformática, de certa forma, ela também engloba essas áreas, porque a bioinformática está preocupada, ela está direcionada para esses estudos envolvendo as implementações computacionais para análise desses dados genômicos, certo? Aqui eu trouxe um artigo de 2019, bem interessante, por sinal, quem puder, né, depois dar uma olhada nele, que é uma análise comparativa de todo o genoma, envolvendo os pipelines de sequenciamento, para minimizar os achados de falsos negativos, né? Então, esse artigo ele faz uma análise bem crítica, comparativa, de diversos pipelines. É um artigo bem, assim, eu vejo como completo em relação a isso, e sendo que é recente também. Então, essa visão crítica ele faz sobre a parte computacional, né? O que um pipeline tem que o outro não tem, talvez se a gente ajustar aqui, esse pipeline ele tem isso, ele faz essa parte de implementação em programação, enquanto que o outro não, e às vezes isso pode estar contribuindo de certa forma, e aí eles fazem uma análise bem robusta, é bem interessante os estudos desse paper. Algumas aplicações envolvendo a genômica vão desde teste de paternidade, investigação forense, construção de árvores filogenéticas para estudos evolutivos, enfim, estudos de resistência, envolvendo organismos vegetais, animais, biologia sintética, validação de higienização, fraude de alimentos, ou seja, tem várias outras áreas que não estão também sendo listadas nesse slide, cuja genômica pode ser aplicada, né? Então, a gente tem aí diversas aplicações envolvendo a genômica e a bioinformática especificamente. Agora, uma vez que esse material genético foi transcrito em RNA, a área transcriptômica ela está interessada na identificação e na estrutura, né, desses materiais genéticos, e para isso há diferentes pipelines também para esse tipo de análise. Então, aqui, como que seria, né, esse processo de transcrição para as pessoas que não conhecem tão bem, né, a biologia, assim, as pessoas que não são dessa área. É como se fosse lá, né, a grosso modo, o material genético aqui de DNA, sendo aqui ilustrado o cromossomo, que se a gente desespiralizar esse cromossomo, aqui está altamente condensado, né, o DNA, e a gente faz essa desperilização e a gente começa a enxergar aqui a estrutura helicoidal dessa molécula, né, em dupla hélice, e aqui, dando um zoom mais aprofundado, a gente já consegue perceber até mesmo os nucleotídeos, né? Os nucleotídeos e seus pares de nucleotídeos. O que acontece? Regiões específicas, intituladas de genes, podem ser transcritas, as quais a RNA polimerase interage com a região promotora desses genes, então uma região promotora aqui nessa região, a qual ela interage ali de uma forma, bioquimicamente falando, de afinidade eletroquímica, né? E essa RNA polimerase, ela inicia a transcrição desse gene para um RNA, no caso aqui, o RNA mensageiro fita positiva, né? Então, uma vez que esse material genético ele foi transcrito, esse material genético tem tanto os introns quanto os exons desses genes, sendo os exons as regiões que são
literalmente codificadas posteriormente no citoplasma, no ribossomo, em proteínas, e os introns, regiões específicas ali para garantir uma variabilidade de mais RNAs por conta do splicing alternativo, ou até mesmo para garantir a estruturação, né, desse material genético no DNA propriamente dito. Então, antes da transcrição, no caso. Então, o RNA mensageiro tem tanto exons quanto introns. Os introns geralmente são excisados, né, pelo splicing, pelo processo chamado splicing, qual esses introns são retirados desse RNA mensageiro. RNA mensageiro é migrado para o citoplasma, e no citoplasma ele pode ser direcionado para o ribossomo, né, para essa organela, de modo que ali possa ocorrer a tradução de proteínas propriamente dita, certo? Dessa forma, há diferentes tipos de RNAs, a qual a transcriptômica está interessada na descoberta, na identificação, na quantificação. Então, temos lá RNA mensageiro, RNA ribossomal, RNA transportador, né? Esses 3 RNAs em específico estão diretamente ligados para a tradução de proteínas. Temos lá pequenos RNAs guias, enfim, tem muitos outros tipos de RNAs, a qual a transcriptômica está interessada em sua identificação e quantificação. Como que esses RNAs podem ser obtidos em experimentos laboratoriais? Então, aqui está sendo ilustrado, né, uma folha, a qual o material genético ele é extraído com diferentes etapas em laboratório. Posteriormente, ele é purificado. O RNA total, você pode isolar especificamente do RNA total o RNA mensageiro, por exemplo, ou os non-codings. Vamos supor que aqui a gente pegou todo o RNA contido naquela célula, né? A partir disso, a gente realiza a preparação de bibliotecas de cDNAs, ou seja, esses RNAs, eles são transcritos ao reverso, formando a sua fita dupla, né, nesses RNAs, de modo que agora eles são chamados de DNA complementar, e essa biblioteca de cDNAs, esse DNA complementar, ela é sequenciada, a qual gera milhões de leituras nessa etapa aqui. E com isso, né, pode-se estudar diferentes, né, em questão da análise, pode-se estudar diferentes perguntas científicas envolvendo a presença ou ausência desses RNAs, como, por exemplo, no processo de inativação do cromossomo X durante a embriogênese. A gente já sabe que durante a embriogênese vários genes são inativos, porém tem genes que não são. Então pode-se coletar células de embriões, né, que é o que eu fiz no meu TCC durante a graduação. Eu trabalhei com esses dados propriamente ditos, e eu via se esses genes eram expressos ou não, e caracterizava eles como sendo genes que escapam da inativação ou não escapam da inativação. Porém, outras análises podem ser feitas envolvendo expressão gênica diferencial entre uma condição e outra condição, enfim. E também, né, para isso, há diferentes bancos de dados, a Amanda vai comentar um pouco, na verdade, mais focado em pipeline, mas há diferentes bancos de dados que vocês podem recuperar os dados públicos envolvendo, né, a análise transcriptômica, ou seja, vários estudos, quando eles são publicados, eles disponibilizam essas sequências, esses reads, essas leituras, por exemplo, no GeoDataset, e a gente tem acesso, é um banco de dados público, e a gente pode recuperar essas informações e aplicar no nosso trabalho, que é o que eu fiz durante a minha graduação. Eu recuperava informações transcriptômicas, né, dados transcriptômicos de embriões humanos, também de tecidos adultos, diferentes tipos de tecidos, e uma das perguntas científicas que eu estava interessado era em como estava a expressão dos genes do cromossomo X nesses tecidos, certo? Então, tem vocês podem ter várias aplicações envolvendo a área de transcriptômica nesse sentido. E aqui eu listo algumas, né? Vocês podem estar interessados em estudos relacionados à função de genes, comparação de condições experimentais em relação a genes que se expressam diferencialmente, estudos envolvendo splicing alternativo, né, ou seja, de um mesmo gene, um mesmo gene dá origem a diferentes tipos de RNAs devido a esse processo de splicing, enfim. Tem uma vasta aplicabilidade. Uma vez que nós temos muitos dados, o que a gente faz agora? Né? Temos muitas informações, muitas coisas a processar, e a bioinformática ela surgiu, né, nesse intuito, ela surgiu no interesse da análise da análise mesmo, né, desses dados biológicos.
No caso, ela está interessada no desenvolvimento de pipelines, workflows, e também na otimização dos pipelines workflows já pré-existentes, construção de novos pipelines workflows, porque a todo momento novas informações são geradas, às vezes uma informação não é compreendida tão bem por um pipeline que já existe na literatura, e é necessário o desenvolvimento de um outro pipeline para isso, que é o que eu fiz na minha dissertação, né? Eu trabalhei com transcriptômica, e em um cenário bem específico da transcriptômica não tinham pipelines para resolver aquele problema, e eu propus um novo pipeline utilizando a bioinformática em si, em programação em R. Certo? E a bioinformática, ela também vem da convergência de 3 grandes áreas: a biologia, que é o domínio, né, de conhecimento na bioinformática, ou seja, não basta apenas saber computação ou saber matemática, também tem que ter um bom conhecimento biológico para saber se aquele tipo de análise faz sentido em biologia, né? Com a interação da ciência da computação e interação também com a matemática e estatística. Especificamente, a ciência da computação, matemática e estatística envolvendo a inteligência artificial e pipelines relacionados à mineração de dados, ciência da computação e biologia em relação a softwares e algoritmos para análise de dados biológicos, biologia com a matemática em uma pesquisa mais tradicional, porque a matemática em si ela já está presente na biologia desde sempre, né? Quem vem para a biologia achando que vai fugir da matemática está muito errado, a gente sabe disso, né? Desde os nossos cálculos lá durante a graduação, e toda a interação dessas áreas dá origem à bioinformática. Então, a gente não, por exemplo, nós biólogos, a gente sabe muito a biologia, mas é muito importante que a gente também conheça estruturas de dados envolvendo a ciência da computação, por exemplo, né, métodos de otimização, paralelismo, e também conhecer matemática e estatística, certo? Eu deixo aqui uma sugestão de alguns cursos, né, no Coursera, que auxiliam mais na visão bioinformática em si, então método bioinformática 1, 2, método bioinformática em tecidos vegetais, enfim, dá mais uma visão da bioinformática em si, nesse ramo. E eu fico por aqui, porém eu vou continuar com vocês. Quem vai assumir agora é a Amanda, e reforço que quaisquer dúvidas vocês podem encaminhar também ao meu e-mail, e é isso, muito obrigado. Deixa eu encerrar aqui. Parabéns pela apresentação, Douglas, foi muito boa. Agora nós vamos para a parte prática dessa aula. Meu nome é Amanda, eu sou biomédica, eu trabalho com vírus desde o começo da graduação, então eu trabalho utilizando a bioinformática para entender os genomas virais. Atualmente eu estou trabalhando com aprendizagem de máquina e a identificação de possíveis novos vírus. E hoje nós vamos fazer uma prática. Tá todo mundo vendo a minha tela? Sim, Amanda. Sim, Amanda, dá para ver bem. Obrigada. Hoje nós vamos comentar sobre o básico do R para a bioinformática, quais os pacotes, como fazer uma leitura de dados biológicos utilizando essa linguagem de programação. Eu acredito que todos baixaram e descompactaram aquele arquivo que foi mandado lá no chat. Todo mundo conseguiu? Só por via das dúvidas, eu vou mandar o link de Aham. novo aqui para todo mundo. Não, tudo bem. Quem não conseguiu, pode acompanhar depois. Tem esse script que eu estou mostrando para vocês. E todos os arquivos que a gente vai utilizar agora estão naquele drive. Então, quem não tem o RStudio baixado ou quem não conseguiu baixar, pode fazer com calma depois. Até agora, primeira- nenhuma mensagem, Amanda. Então, eu acredito que o pessoal tenha conseguido fazer. Peço que se tiveram algum problema, que avisem, por favor. Tá bem. Tá bom. Então, eu vou continuar a aula. Naquele arquivo compactado, nós temos o script em R, aula 3.R, que é esse script cobrindo o RStudio. Além disso, nós temos também alguns outros arquivos, incluindo um arquivo de sequências biológicas que a gente vai trabalhar agora. No R, existem várias funções que já foram publicadas, que foram compartilhadas por outros pesquisadores, e que vocês podem utilizar para tratar de diferentes arquivos, fazer diferentes análises. Um pacote é um conjunto de funções que tem uma temática em comum.
ou seja, um pacote para realizar uma daquelas aplicações que o Douglas comentou, por exemplo, um pacote para nutrigenômica, ele contém algumas funções que podem ser utilizadas em conjunto para gerar um determinado resultado. A escolha de qual pacote vai ser utilizado depende da pergunta, depende do que você quer ter realizado no final daquela análise. Existem diferentes servidores, diferentes formas de você conseguir recuperar um pacote no R. O principal é o CRAN, que é um repositório de pacotes. Nesse portal, existe uma série de pacotes que passaram por pré-requisitos antes de serem publicados. Então, esses pacotes estão atrelados a artigos científicos que utilizaram as suas funções e, além disso, passaram por mais algumas etapas de validação para a gente poder utilizar esse tipo de pacote hoje no R. Além disso, tem o Bioconductor, que é um servidor que abriga pacotes voltados para a bioinformática. Então, no Bioconductor, você consegue digitar uma análise específica, por exemplo, uma análise filogenética, e recuperar pacotes e funções que podem te ajudar a realizar essa análise. Além disso, muitos pacotes são divulgados primeiro, são publicados primeiros no GitHub, que eu acredito que a maior parte das pessoas de vocês já conhecem, mas é um repositório que alguns artigos científicos publicam os seus dados, seus scripts e pacotes também para gerar reprodutibilidade. Além desses 3 servidores, existem esses 2 outros links que são utilizados para poder identificar, para poder estudar sobre as funções de cada pacote. Não sei se vai dar tempo. Se der tempo, a gente explora esses links aqui. Mas, enquanto isso, eu vou mostrar como fazer tudo isso que eu comentei agora pelo RStudio. Primeiro, quando vocês forem rodar esse script, seja agora ou mais tarde, a principal recomendação é manter esse arquivo.r e todos os outros arquivos no mesmo diretório, porque vai acontecer erro na hora de ler mais tarde, se tiverem diretórios diferentes. Outra coisa, principalmente para quem está acompanhando agora via RStudio, eu recomendo que apaguem esses meus comentários e escrevam com as palavras de vocês, que acontece muito de agora você está entendendo, você está lembrando tudo, mas depois você esquece. Então, é uma dica para quem quiser reaproveitar esse código depois. Eu vou abrir dúvidas no final de cada tópico e também no final da aula. Os pacotes via CRAN, que é o maior de todos e que engloba também o Bioconductor, engloba o GitHub, engloba vários outros servidores de pacote, eles são instalados através desse comando install packages e o nome do pacote. Todos esses pacotes que eu coloquei nesse script vão ser utilizados durante essa aula. Quem não tiver esses pacotes pode até tentar instalar, mas pode ser que demore um pouquinho, porque depende da conexão. Todos esses pacotes são instalados via CRAN. Uma outra forma de instalar esses mesmos pacotes é através do Bioconductor. O Bioconductor, ele tem um pacote instalador chamado BioCManager. E a partir desse instalador que são instalados os demais pacotes disponíveis nesse servidor. Uma forma de identificar quais pacotes estão disponíveis no Bioconductor é através dessa função available. Vai aparecer aqui todos os pacotes do Bioconductor. Então, a partir dessa análise, você consegue identificar algum pacote que tenha relação com alguma próxima metodologia que você quer testar. Uma outra forma de instalar através do GitHub é através do pacote DevTools, que você coloca o link do pacote no GitHub e ele é instalado. A principal diferença de instalar pelo CRAN, Bioconductor ou GitHub é que os mesmos pacotes apresentam versões diferentes. No GitHub não existe nenhuma curadoria, não existe nenhuma forma de filtrar quais pacotes são úteis, quais pacotes podem estar quebrados, quais não estão funcionando corretamente. No Bioconductor,
Os pacotes são específicos para a bioinformática e eles apresentam uma maior curadoria. Eles são divulgados a cada 6 meses, novas versões. No CRAN, as novas versões são divulgadas num intervalo maior de tempo. Além dessas 3 formas que eu mostrei, é possível instalar pacotes através de um arquivo zip. Então, você baixa o arquivo zip do pacote, você pode baixar através do GitHub ou através de outras formas, e instala utilizando esse comando install packages, que eu não vou rodar depois, mas eu convido a todos para testarem. Quando os pacotes já estão instalados, é preciso carregar eles no ambiente do RStudio. Para carregar esses pacotes, utiliza-se o comando library. Então, eu vou dar um library em todos, carreguei todos esses pacotes que nós vamos utilizar. Você carregar um pacote quer dizer que você está inserindo na memória do R as funções relacionadas a esse pacote. Então, todas as próximas funções, como, por exemplo, o read fasta, elas estão atreladas a um desses pacotes e eu não preciso mencionar mais qual pacote. Eu posso utilizar só a função direto. Uma forma de explorar melhor esses pacotes através do ambiente do RStudio é através dessa aba Packages, que você pode identificar todos os pacotes que você tem instalado. Aqui no meu caso eu tenho muitos pacotes instalados. Você pode instalar novos pacotes a partir aqui do repositório CRAN ou a partir de um arquivo tar. Você identifica o caminho para instalar, pode colocar inúmeros pacotes. E também, algo bem interessante, é essa ferramenta Help. Help, o nome do pacote, e vai aparecer informações sobre aquele pacote. Então, esse pacote seqinr, ele é um pacote utilizado para análise e recuperação de sequências biológicas. Todas as funções dele estão aqui organizadas, e você pode ir clicando nas funções e identificando quais são os parâmetros, quais são os argumentos, como utilizar essa função. Uma outra forma é utilizar aqui a interrogação seguida do nome da função. Num exemplo que eu coloquei, é a função readFasta, que faz parte do pacote seqinr. Quando a gente dá Enter aqui, o help aparece informações sobre essa função específica. Então, a forma de uso, como são os argumentos, que tipo de argumento você pode utilizar, como utilizar. Também mais algumas informações, que tipos de arquivos, valores, autoria. E esses comandos vocês podem utilizar para qualquer função. Para qualquer função e para qualquer pacote. No R, existem diferentes formas de você trabalhar com dados. Vocês podem trabalhar com os datasets de demonstração que existem no R, já estão pré-instalados em todos os Rs, então você não precisa baixar mais nada para utilizar eles. E também você pode importar os seus dados. Alguns desses datasets disponíveis você pode encontrar utilizando o comando data, rdataset, que mostra uma lista de inúmeros datasets contidos no R e a descrição desses datasets. Então, a partir desses dados, vocês podem explorar funções, podem explorar plots, podem fazer inúmeras coisas com esses datasets. Eu coloquei como exemplo o dataset mtcars, que é bastante utilizado. Esse dataset tem 32 linhas de 11 colunas. Coloquei aqui também, por um exemplo, um dataset relacionado com dentes. Também é bastante utilizado. Aqui a apresentação do dataset. São 60 linhas e 3 colunas. E o dataset, aqui está errado, íris, que está relacionado com flores. Esse dataset tem 150 linhas e 5 colunas. Podemos explorar mais esse dataset íris utilizando a interrogação anterior ao nome do dataset. Aqui no Help apareceram informações relacionadas a esse dataset, como foi feita a coleta, o que esse dataset representa, espécies de íris, que tem diferentes tamanhos de pétala,
diferentes tipos de comprimentos. Aqui as referências para esse dataset. Explorando aqui esse dataset utilizando a função DIN, nós identificamos que ele tem 150 linhas e 5 colunas, como foi explicado. E também a função table pode ser utilizada para identificar o número de espécies contidas nesse dataset. Então, para a espécie setosa, foram 50 indivíduos, para ver se colo 50 e assim por diante. O comando proptable utiliza essa informação de quantidade e devolve o resultado em forma de porcentagem. Então, para cada uma espécie, foram obtidas 33%, elas fazem parte de 36% do dataset. Outra forma de utilizar dados é utilizando os próprios dados no R. Então, para isso, eu vou explicar algumas funções básicas que podem ser utilizadas para importação de dados. A primeira função, que é a mais utilizada, que inclusive não faz parte de pacote, faz parte do próprio R, é a função readTable. Ela é utilizada para ler um arquivo de tabela e gerar um data frame. Além disso, a função fread, que faz parte do pacote DataTable, ela tem atribuições parecidas com a readTable, mas ela pode ser utilizada para importar arquivos grandes, não grandes no nível Big Data, mas arquivos de vários megabytes de tamanho. A função readCSV, ela é utilizada para ler tabelas separadas por vírgula, tabelas em que o separador é a vírgula. O readCSV2 é uma função parecida com a primeira, com o readCSV. A diferença é que nessa função o separador é o ponto e vírgula, e a vírgula ela é utilizada como um ponto decimal para os itens, para os numéricos. O readDelin importa os arquivos separados por tab. Todos esses comandos, eles apresentam alguns parâmetros similares. O primeiro é o file, que é o arquivo. Então, nesse parâmetro, você coloca o arquivo e o comando, você coloca o caminho e o nome do arquivo que você quer importar. CEP, que é o caractere separador de campos, que pode ser a vírgula, pode ser o tab, pode ser espaço, pode ser o pipe, pode ser números separadores, vai do seu critério. O header, que está relacionado com os nomes das colunas. Em caso de verdadeiro, a primeira linha do data frame vai corresponder aos nomes das colunas. E o DEC, que é utilizado para os pontos decimais. Agora vamos para a prática, vamos importar todas essas tabelas. A primeira forma de importar é quando você quer escolher o arquivo a partir da janelinha gerada pelo R. Então, você não sabe o caminho, você não lembra, ou você só quer utilizar mesmo. Aí escolhe aqui o arquivo e pronto, ele carrega. O arquivo table1 é esse arquivo que a gente carregou agora. Ele tem 95 linhas e 10 colunas. Esse arquivo, ele contém o accession number de alguns vírus. O accession number, caso nem todos estejam familiarizados com esse termo, é um código, é como se fosse o CPF daquela sequência, que pode ser utilizada para encontrar essa sequência no banco de dados do NCBI, né? Banco de dados de sequências biológicas. Além disso, nós temos aqui o Tax ID, que é relacionado à espécie do vírus, e as colunas de taxonomia, Superkingdom, filo, classe, gênero, espécie, e também uma coluna numérica de score. Essa mesma tabela, ela pode ser lida de outra forma, dando de entrada o arquivo que a gente quer ler. É a mesma tabela, mesma coisa que eu mostrei para vocês, mas são duas formas diferentes de ler esse mesmo dado.
Outra forma de ler a mesma tabela é utilizando o separador tab. Então, naquele arquivo zipado que eu mandei para vocês, nós temos a mesma tabela em CSV, separada por vírgula, em tab, separada por tabulação, e em TXT, separado por pipe. Então, utilizando o tab, também é possível fazer a mesma leitura e importar o mesmo dado. Esses 3 códigos que eu mostrei estão certos. Eles importaram corretamente a tabela. Eu só limpei aqui para não ficar muito poluído, mas vocês não precisam limpar, não. Aqui a tabela 4 vai ser gerada a partir do tax.txt. Esse código eu já aviso que vai dar errado. Aqui a gente já vê que tem 96 linhas e uma coluna, que é bem diferente do que o arquivo correto, que eu tinha mostrado antes. Quando a gente abre, percebe que está tudo junto. Ou seja, o separador não separou. E provavelmente esse separador está incorreto. Então, vamos testar um outro separador. Aqui, sim. Também não separou. E o último separador, que é o correto, conseguiu separar corretamente, mas o argumento de header igual a false, eu estou indicando para o programa que não existem nomes das colunas. Então, que a primeira linha corresponde aos dados. E foi isso que aconteceu. As colunas foram numeradas aleatoriamente, o nome padrão, V4, V5, e os nomes das colunas foram para a primeira linha. Então, isso dá um trabalho depois, caso a pessoa que estiver utilizando esses dados não identifique esse erro. Isso dá um trabalho depois, principalmente nessa coluna de score, que agora nós temos instâncias numéricas e uma instância de caractere. Para corrigir isso, é só header igual a true. E pronto, a tabela está correta. Outra forma de importar arquivos é a partir do Excel. Eu sei que principalmente quem é da Biológicas utiliza muito o Excel e é possível fazer essa importação. Podemos utilizar essa função read Excel e importar os arquivos XLSX, assim como o XLS. Aqui, ó, foi importada a mesma coisa, a mesma tabela que a gente está trabalhando. Você pode escolher também a partir dos arquivos. E também uma coisa interessante dessa função é que você pode escolher por página. Então, algumas tabelas no Excel, elas apresentam diferentes páginas, são tabelas muito, muito grandes. Então, você pode incluir apenas uma ou pode incluir algumas páginas, não todas. Você pode fazer da forma colocando o nome da página. Então, nesse caso, nós temos essa página Sheet 1. É possível ver que eu troquei os nomes das colunas, só para a gente identificar que é uma página diferente, que não é a mesma página que a gente tem trabalhado. Ou você pode colocar o número da coluna, que aí, nesse caso, é o que a gente já tem trabalhado. É possível fazer também a leitura dos arquivos a partir da área de transferência. Então, você copia a sua tabela, copia o seu dado e pode dar entrada no R diretamente. Eu só não coloquei os comandos aqui porque isso é feito de forma diferente para o Mac, para o Windows e para o Linux. Então, caso seja interesse de alguém, saibam que é possível fazer isso. Outra forma de importar arquivos é a partir de URLs. Então, eu coloquei aqui como exemplo 2 URLs. A primeira saiu do GitHub, então tem todas aqui as páginas e o CSV, que é o Basketball Data CSV. Vamos importar. Essa tabela contém informações de um jogo de beisebol.
os pontos, os jogadores. E a segunda tabela é um arquivo utilizado para gerar box plots. Aqui, o RL2. Que também está em formato CSV. Chegando para a parte mais biológica, no R é possível trabalhar com sequências de nucleotídeos, com sequências de aminoácidos. Você consegue abrir diretamente os arquivos em formato FASTA. Caso nem todos estejam familiarizados, o formato FASTA é um formato padronizado para sequências biológicas que possui algumas características. A primeira característica é que o formato FASTA ele apresenta um sinal de maior que o nome do vírus ou o nome da sequência, né? Pode ser qualquer coisa, em seguida da sequência biológica. Então, o formato FASTA ele tem essa carinha. E esse formato é padronizado. A maioria dos programas de bioinformática, a maioria dos pesquisadores que trabalham com bioinformática utilizam esse formato. A partir de um arquivo FASTA, é possível dar de entrada ele aqui no R. Naquela pastinha tem esse arquivo, virussequence.fasta. E para ler esse arquivo, nós utilizamos o comando read.fasta. Ele lê esse arquivo e gera uma lista. Nessa lista, tem separados os headers, que é a informação do arquivo, né? A informação da sequência, na verdade, e também a sequência em seguida. A partir dessa função, é possível ler DNA, pode ler aminoácidos, e ela pode ser utilizada para ler, inclusive, arquivos bem grandes. Nesse exemplo, são só 10 sequências minúsculas, mas ela pode ser utilizada para ler vários dados, inclusive ler bancos de dados inteiros. Amanda, Oi. eu não sei se falhou só para mim, mas eu vou pedir que você repita a última frase. André, você pode confirmar se falhou só para mim ou se falhou para você Foi também? só para você, Gustavo, eu Ah, ouvi. ok. Então, desculpa a interrupção. Pode Que continuar. bom. Que bom. Então, no R, você consegue também baixar as sequências através do banco de dados. Então, caso você já não tenha seu arquivo FASTA, é possível fazer o download dele através do banco de dados do GenBank. Nesse exemplo, eu criei aqui um vetor chamado virus_id, e esse vetor contém, em forma de caractere, os accession numbers para 10 vírus. Então, a gente vai utilizar esses accession numbers para baixar as sequências relacionadas a esses 10 vírus. Já baixou, inclusive. É a mesma lista que nós obtivemos quando utilizamos o FASTA de entrada. A diferença é, para você baixar as sequências pelo GenBank, você precisa de uma internet muito boa e você precisa de muito espaço. É possível também utilizar esse comando para baixar através do nome da sequência. Então, eu posso digitar vírus e obter todas as sequências relacionadas com vírus, que é um dataset gigantesco. Ou eu posso deixar mais específico e atribuir os accession numbers, que foi o que a gente fez aqui em cima. A partir desse arquivo, né, que foi baixado do banco de dados, é possível gerar um arquivo FASTA. Então, a função write_dna escreve essas sequências em formato FASTA. No R, vai ser comentado na próxima aula, mas no R é possível manipular essas sequências antes de gravar elas. Então, é possível fazer filtros através de mutações, buscar por mutações, buscar por padrões específicos de mutações ou de informações, como é o caso do conteúdo GC. É possível fazer plots, identificar diferenças entre essas sequências, baixar sequências de um mesmo vírus, por exemplo, identificar quais são as diferenças entre elas, fazer alinhamentos. Então, dá para fazer muita coisa antes de salvar, dá para modificar bastante coisa nesse arquivo. Até aqui, até essa parte de importação
Tá tudo ok? Tem alguma dúvida? Aparentemente tudo ok, Amanda. Nenhuma Parece que mensagem tá no chat. todo mundo entendendo tudo. Então, vamos continuar. Além de importar, também é preciso exportar. Então, é preciso salvar todo o seu trabalho. Existem diferentes formas de fazer isso. A principal é com a função write_table. Você identifica um objeto, um data frame, uma matriz e salva em um arquivo tabulado, né? E você salva em uma tabela, que pode ser em CSV, pode ser em tab, pode ser no separador que você achar melhor. Os principais parâmetros para essa função, assim como para a função write_csv e write_csv2, são o X, que é justamente o objeto, o data frame que você quer salvar, o file, que é o caminho e o nome do arquivo, o append, que pode ser false ou true, que está relacionado a adicionar mais informações a um arquivo que já existe, em vez de substituir esse arquivo, por exemplo. O separador, o deck, que é a mesma ideia dos argumentos relacionados na etapa de importação dos dados. E, além disso, você pode escolher salvar os nomes das linhas e os nomes das colunas, né? Você escolhe se salva ou não. Deixa eu abrir aqui. Eita, que bagunça. Aqui. A partir de agora, nós vamos trabalhar com os datasets Iris e MT-Cars. Então, eu vou mostrar diferenças nas formas de salvar esses dados. O dataset Iris eu já tinha mostrado antes, está relacionado com flores. E para salvar esse dataset localmente, nós utilizamos diferentes variações do write_table. A primeira variação salva o Iris 1, utilizando o separador de vírgula. Nesse primeiro caso, nós queremos salvar todos os nomes das linhas e todos os nomes das colunas. Pronto, já salvou. Abrindo aqui no arquivo de texto, é possível ver que foi salvo o nome das colunas, o nome das linhas, assim como toda a informação desse dataset. Modificando aqui, nós já não queremos mais salvar o nome das linhas. E aqui, o nome das linhas sumiu. Ai. Sem nenhum nome, nem de linha, nem de coluna. E uma outra forma de salvar também é mudando o separador. Então, nós modificamos agora a vírgula por um tab, salvando todos os nomes de linha e todos os nomes de coluna. O arquivo já mudou a cara, mas são as mesmas informações. Se a gente for comparar, as mesmas informações. Mudando aqui. Uma outra forma de mexer nesse arquivo é mudar o decimal. Então, antes o decimal era ponto. Aqui, olha, que divide os valores. Era ponto. Agora a gente pode modificar para vírgula, se esse for o caso, se for necessário. E aqui foi modificado. Uma outra coisa interessante também é que nós podemos fazer o append. Podemos adicionar mais uma informação no arquivo iris5 que já existia. Então, esse arquivo com append foi atualizado, né? Ele contém a primeira parte do dataset que já tinha sido escrita e foi adicionado de novo o dataset. Então, foi adicionado o mesmo dataset no final. Nós podemos adicionar outros datasets. Então, modificando aqui. Só um segundo. Podemos adicionar nesse arquivo outros datasets e outras informações, quantas forem necessárias. Repare que agora já mudou bastante. Já são outras informações. Podemos salvar também esses resultados em formato Excel, para você abrir no Windows ou abrir em outro programa. Pode ser salvo utilizando o Sheet.
e utilizando o número da página e utilizando um outro nome qualquer para essa página. Outra coisa que é possível de ser feita é capturar a saída de um comando. Então, por exemplo, no meu caso, que utilizo bastante Machine Learning, quando o programa, a função termina de rodar, ela gera um resultado aqui no console. Então, a gente pode utilizar, nesse caso, a função Capture Output, que é capturar a saída de um outro comando. Como exemplo, eu coloquei aqui capturar o output do prop table, que é a porcentagem de espécies no dataset íris. Gerou aqui um valor de output e ele pode ser salvo. Ele pode ser salvo para ler depois ou trabalhar de outra forma com esse resultado. O prop table do dataset MTCars pode ser incluído aqui no prop table do íris, só para a gente testar esse append. Aqui. Gera novas informações dentro do mesmo arquivo. Outra coisa muito interessante, que eu acho muito maneiro do R, é que você consegue salvar um objeto para um arquivo RDS. Esse arquivo RDS, ele pode ser aberto em qualquer outro R. Então, se você está trabalhando em um computador agora e daqui a pouco precisa trabalhar em outro, você pode pode salvar dessa forma, em RDS ou em RData. Uma forma também de utilizar isso daqui é salvar o seu workspace, que são todas as variáveis que você está trabalhando, através do RDS e do RData também, para não perder o processo, caso o computador reinicie, ou, como eu falei, você precise trabalhar em outro RStudio. Uma forma de salvar é utilizando o Save RDS, que você salva um único objeto. Então, nesse exemplo, nós vamos salvar o dataset MTCars. Só esse dataset. Então, ele foi salvo em RDS e gerou esse arquivo, MTCars RDS, que pode ser lido novamente utilizando o comando read RDS. Pronto. Isso aqui é muito útil para objetos grandes, principalmente para objetos grandes, para modelos machine learning, para árvores filogenéticas, para as tabelas de divergência. Então, isso aqui pode ser utilizado para isso. Uma outra... Opa. Só um segundo. A outra forma de salvar esses arquivos do R, esses objetos do R, é o RData. O RData, diferentemente do RDS, ele pode ser utilizado para salvar múltiplos objetos. Então, nesse caso, nós podemos salvar apenas o MTCars, ou podemos salvar o MTCars, o íris, e depois abrir, e depois fazer o load, né? Carregar esses arquivos novamente. Quando a gente utiliza esse comando Save Image, ele salva todos os dados no Workspace. Então, vamos acrescentar aqui mais algumas tabelas. Para salvar também no Workspace. Aí utiliza o comando Save Image. Salvou todas essas informações. Vou limpar aqui só para a gente ver. E depois ela pode ser carregada novamente utilizando o load. Então, tudo foi salvo. Nada foi perdido. Eu tenho aqui alguns comentários para fazer, mas primeiro eu quero escutar as dúvidas. Alguém tem alguma coisa para comentar? Alguma informação que não ficou clara? Alguma dúvida? Quer que eu rode algum outro comando que tem interesse? Nada? Vocês estão me ouvindo?
Sim, Amanda, o Fernando acabou de comentar que ele tem uma dúvida, ele deve estar digitando. Ah, tá bom. E também teve vários elogios, o Rogério falou que tá tudo tranquilo até agora, e mais assim o Carlos Santana falou que tá tudo tranquilo e parabenizou sua apresentação. Ah, obrigada. Então, enquanto eu aguardo as dúvidas, vamos comentar sobre boas práticas na importação. Amanda, Oi, diga. chegou. Posso usar igual ao invés de menor, menos? A setinha, no caso, né? Não, não pode. Igual está relacionado com igualdade. No R, a setinha está relacionada com atribuição. Então, quando a gente utiliza essa setinha, a gente está atribuindo esse arquivo para essa variável. Sem atribuir ele. Não, vou escolher um outro aqui mais curtinho. Sem atribuir para nenhum variável, aparece aqui no console. Atribuindo para variável, a gente consegue trabalhar melhor com essa informação. O igual não vai dar certo. Vou te mostrar por quê. A setinha atribuiu esse CSV a essa variável, mas o igual não vai atribuir. Cadê? Foi? Amanda, se me permite só fazer um comentário. Pode falar. O igual, ele atribui também. Porém, o igual significa igualdade, né? Uhum. O igual, o único igual é como se fosse a setinha, mas não é recomendado pela comunidade de R, né? Por conta de confusão em implementações matemáticas, confusão em relação a parâmetros. Então, recomenda-se para atribuição de variáveis o uso da setinha, em boas práticas de programação em R mesmo. Uhum. Ok, muito bem. Testa com igual, aí não deve dar. Com igual não vai. Ficou tudo true. Não ficou a mesma informação que tem aqui. Ficou bem diferente. Com igual funcionou. Funcionou, mas também porque essa função ela não tem muitos parâmetros. Então, não existe outro parâmetro que utilize o igual. Então, posso continuar? Alguém vai perguntar alguma coisa? Aqui não tem mais nenhuma dúvida. Não. Então, só comentar sobre algumas boas práticas na importação e exportação, principalmente relacionadas à bioinformática. A primeira dica é evitar espaços entre os nomes. Então, aqui um exemplo. Zika vírus com espaço deve ser substituído por Zika vírus com o underscore. O uso do underscore diminui a confusão de separador. Então, às vezes, quando a gente utiliza o espaço, essas duas informações que fazem parte de uma mesma célula, de uma mesma tabela, elas podem ser lidas de formas diferentes. Outra coisa é evitar linhas sem conteúdo. Então, se você não tem aquela informação, você pode colocar 0 ou pode colocar NA, né? Não está disponível. Evitar também, principalmente nos nomes, símbolos, interrogações, asterísticos. O único símbolo que pode ser utilizado é o underscore também. Evitar iniciar colunas com número. Então, aqui 1, 2, 3 vírus é melhor lida da forma vírus 1, 2, 3 ou V1, 2, 3, para evitar começar com números. Os nomes das colunas têm que ser únicos. O R não aceita nomes repetidos. Ele cria... Cadê? Ele cria uma diferenciação. Eu vou colocar aqui só para mostrar como que é. Como que é feito isso. Itens. Aqui eu criei esse novo dataset com um nome igual. Então, ele acrescentou o ponto 1.
no nome. O nome da coluna, desculpa. Outra coisa, o R é case sensitive, ou seja, é diferente quando você utiliza letras maiúsculas, letras minúsculas. Ele identifica como se fossem coisas diferentes. Numa coluna de datas, é interessante utilizar esse formato de quatro números para o ano também. E outra coisa interessante é substituir o DEC, lá o ponto decimal, de vírgula para ponto, quando você trabalha com valores numéricos. Quando a gente utiliza aquele argumento DEC para fazer essa leitura, o programa consegue ler corretamente, mas algumas funções matemáticas, como, por exemplo, a soma, média, variância, elas não são realizadas de forma correta. Então, sempre deem preferência por utilizar ponto em vez de vírgula para os valores decimais. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre pré-processamento e manipulação dos dados, então, como filtrar essas informações que a gente importou, como a gente consegue filtrar por coluna, por exemplo, se eu quero todas as linhas que apresentam um valor específico em uma coluna, como fazer esse tipo de subsec. Também nós vamos construir diferentes gráficos, diferentes representações gráficas para os dados. Então, o mesmo dado, ele pode ser representado de diferentes formas, e dessas formas nós podemos personalizar de inúmeras formas. Podem ser utilizados diferentes cores, diferentes pacotes que são aplicados nessa personalização. Podemos criar painéis e também salvar essas figuras em alta qualidade, pensando em publicações, né? Então, mais alguma dúvida? Vamos conversar. Até agora aqui no chat nenhuma dúvida, mas bom, tanto eu quanto você estamos aqui na expectativa. Sobrou um tempinho ainda, então deixa eu colocar aqui no site. Esse aqui é o site do CRAN. Então, aqui você consegue identificar todas as informações importantes sobre esse repositório, como é feito também aquela seleção dos pacotes que são incluídos no CRAN que eu comentei, como baixar o R para Linux, para Windows, qual foi o mais novo pacote, né? Liberação de pacotes, versões dos pacotes também. Além do CRAN, tem o Bioconductor, que é específico para bioinformática. No Bioconductor tem 2.083 pacotes disponíveis na sua versão mais atual. Aqui tem tópicos sobre a instalação, sobre cursos, inclusive, treinamentos, perguntas, vídeos relacionados ao Bioconductor em si. Existe uma forma de pesquisar pacotes através desse site. Então, você pode pesquisar pacotes específicos para fazer anotação de sequência, para lidar com arquivos FASTAs, para lidar com árvores filogenéticas também. Aqui tem o GitHub. Opa. Não quer abrir. Aqui tem o GitHub. Então, para quem tem uma conta aqui, consegue pesquisar arquivos, pesquisar trabalhos também. Na maioria dos papers de bioinformática, no final das sessões de métodos, tem o link para o GitHub. Nesse link, geralmente, contém os arquivos testes e os scripts que você pode utilizar para testar a reprodutibilidade daquele trabalho. Então, se você tem interesse em fazer alguma coisa parecida, você pode testar o trabalho dos outros. Isso é muito interessante. Além disso, tem também uma aba de dúvidas. Esse link, é do meu pipeline, meu workflow que eu fiz durante a dissertação. Então, tem aqui o arquivo explicando o que é, explicando as suas dependências, um overview, e aqui os comandos a serem utilizados. Essa aba de issues, no meu não tem nada,
Mas em alguns outros trabalhos, você consegue mandar dúvidas para o autor. Então, também é bem interessante. Aqui é o R-Documentation. Esse site, assim como o próximo site que eu vou mostrar, ele pode ser utilizado para a gente pesquisar sobre os pacotes. Então, não precisa ficar restrito só à função help do RStudio, que o pacote sec in R, que é um pacote utilizado para trabalhar com sequências de nucleotídeos. Aqui, encontrou o pacote e encontrou também as funções relacionadas a esse pacote. Não tem o README. Aqui o comando para instalar esse pacote. Quantidade de downloads no mês, a versão. E aqui as funções. Então, nós temos funções para avaliar o conteúdo GC, para importar alinhamentos de sequências, inclusive, para converter aminoácidos, para fazer subsec de sequências. Nós podemos também chamar camers, podemos fazer muita coisa com esse pacote. Todas as possibilidades estão aqui nessas funções. Nesse outro site, não quer abrir, também é possível pesquisar sobre os pacotes em si. É possível filtrar todos os pacotes do CRAN, que inclui pacotes que não estão relacionados com informática, então pacote de plotar, pacotes de matemática, de estatística, estão aqui no CRAN. E também tem como selecionar somente os pacotes do Bioconductor e do GitHub. Pesquisando aqui o mesmo pacote. Aqui, o pacote sec em R. A partir daqui, é possível procurar as páginas MEM, informações sobre as funções, todas as funções. A diferença é que aqui costuma ter exemplos. Então, caso você já tenha escolhido a função que você vai usar, você já conhece a função. Aqui tem exemplos de como utilizar. Aqui os exemplos. Como utilizar, quais são os parâmetros. Aqui como alinhamento. Então, eu acho muito legal assim, explorar bastante esses sites na hora de montar o seu pipeline. Acontece que algumas vezes nós estamos tão acostumados a utilizar aquela mesma função, mas existem outras mais atualizadas que fazem a leitura mais rápido, que exportam os dados mais rápido e que podem ser uma boa opção também. Então, é isso. Ainda tem alguma coisa no chat? Alguma dúvida? Não, Amanda, aqui pelo que eu estou vendo, nenhuma dúvida até agora. Eu vou, então, encerrar a transmissão. Eu agradeço enormemente pela presença de vocês aqui e pela ótima aula. Chegou uma dúvida, Gustavo. Chegou uma dúvida do Fernando. Então, Fernando, não tem lista de frequência, porque como o link do Zoom de vocês é particular, ou é individual, no caso, quando você entra através do link, a sua presença já é registrada. Não é isso? Mais alguns comentários do pessoal agradecendo pela aula, do Paulo, do Daniel, inclusive. Não, eu vou encerrar a transmissão agora. Agradeço vocês novamente pela presença, agradeço ao público, pela atenção, e a gente vê vocês na sexta-feira, não é isso? Isso, sexta-feira. Muito obrigada. Tchau.